mais um DIY Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. E hoje nós estamos com um convidado super especial, que inclusive tem canal do YouTube. Ele já vai fazer o seu merchan, que você precisa se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, tá bom? E hoje a gente está com o pastor Douglas Reis e também com o Samuel, que você já conhece do Conde YC também, para estar aqui com a gente, participando desse bate-papo que vai ser sensacional. Inclusive, durante o bate-papo, participa com a gente. Não é necessariamente ao vivo, mas a gente quer que você vai colocando seus comentários também no chat para a gente ficar todo mundo no mesmo minuto do vídeo, praticamente juntinho. E você pode perceber que a minha camiseta já está revelando muita coisa, né? Sim, estamos no Congresso da DYC Brasil 2025 para gravar esse momento especial. Então fica a dica para você também assistir os plenários, os seminários do pastor Douglas Reis, que estão maravilhosos. Então já fica ligado. E aproveita, já compartilhou o vídeo? Se não compartilhou, aproveita, corre, compartilha, porque coisa boa deve ser compartilhada. Bom, pessoal, para a gente começar 1000% assim, de verdade, Samuel, você faz a oração, por favor? Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, te agradecemos pelo dom da vida e também pela tecnologia que nos permite, ó Deus, gravar conteúdos para que mais pessoas possam assistir. Que o Senhor possa abençoar ricamente os nossos amigos, nossos ouvintes e também que este bate-papo possa ser enriquecedor para nos apercebermos, Senhor, sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer e que todos nós possamos ser cada dia mais alicerçados ao Teu lado. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, para a gente começar, né, 100%, pastor, se apresenta um pouquinho, porque se porventura alguém que está assistindo a gente não te conhece, agora vai ser a oportunidade para se inscrever no seu canal, por exemplo, também. Bom, Elisa, muito bom estar aqui. É muito legal a gente participar desse momento de conversa, de troca. Como vocês já ouviram, meu nome é Douglas, eu sou pastor distrital, trabalhei nos últimos anos na Bahia. Tive a oportunidade muito, assim, interessante até, né? Porque eu nunca imaginei que isso fosse possível, mas a gente viveu aí os últimos anos num sítio muito gostoso com a família, foi muito gratificante. Inclusive, no canal a gente grava, pelo menos até então gravava, nesse sítio, nesse ambiente. Então tem muitas árvores, é um lugar bem legal, assim. Geralmente o meu cenário era ali o pé de jacas, a gente tem um pé de jacas duras maravilhoso. O nome do meu canal é o canal Todavia, separado, Todavia, e nesse canal eu falo de assuntos relacionados ao espírito de profecia, às doutrinas adventistas, alguns assuntos contemporâneos, e geralmente focando, assim, na verdade, para esse tempo, né? Então são vídeos mais ou menos com esse perfil. Ai, perfeito, muito legal. A gente já viu o canal, é muito bom, né? Muito bom, excelente. Recomendo para todos que estão assistindo. Se você não conhece, vai lá, procura no YouTube, já faz a inscrição e compartilha com todo mundo, porque eu recomendo e é muito bom. Amém. Muito bom, pessoal. E assim, o nosso tema de hoje, o bate-papo, ele assim, tá presente em todas as coisas da nossa vida. E a gente vai fazer uma forma da gente perceber isso, pegando de pontos. Primeiro, o que é, como isso impacta a minha vida, e a gente vai subindo degrauzinho em degrauzinho até a gente ver a questão profética e tudo mais. E para começar, então, a gente vai falar sobre o espiritualismo moderno. O que é isso? Espiritualismo não é ou é a mesma coisa que espiritismo? Como que funciona tudo isso, pastor? Quando a gente pensa em espiritismo, geralmente a gente relaciona isso com kardecismo, que é uma versão tanto mais atualizada, houve um upgrade e até mesmo uma certa roupagem cristã, porque o tal do Allan Kardec, como vocês bem sabem, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para muitas pessoas, o Espiritismo é uma coisa muito bonita, porque associam isso com obras de caridade e até mesmo com esses escritos que têm frases e alguns conceitos que lembram, de propósito, o Evangelho. Mas quando a gente fala de espiritualismo, a gente está falando de algo um pouco maior. Então, o espiritualismo, ele abrange o espiritismo. O espiritismo é uma partezinha, ele está inserido nesse tipo de espiritualidade. E, basicamente, o espiritualismo, ele está alicerçado sobre a crença na imortalidade da alma e também sobre a influência e o poder, a atuação que os espíritos, sejam eles ancestrais, sejam de contemporâneos, eles têm na nossa vida humana. Então, basicamente, você consulta esses espíritos, você deixa eles guiarem a sua vida e a base disso está realmente, como a gente mencionou, nessa crença de que nós todos possuímos uma alma, parte nossa, portanto,
que é imortal, é independente da matéria, do corpo, que existe um plano espiritual para além desse plano físico e que o mundo espiritual tem influência nesse mundo que nós vivemos. Então, esse é o conceito assim mais generalizado do espiritualismo. Perfeito. Bom, para a gente seguir aqui para os nossos amigos também acompanharem uma linha de raciocínio, pastor, como que o espiritualismo, né, ele pode impactar em áreas da nossa vida? Por exemplo, a gente vê a sociedade, né, mesclando a medicina alternativa, a meditação oriental. Como é que isso está nos afetando enquanto pessoas e indivíduos? Até, por exemplo, desculpa, esporte. Hoje em dia está na moda yoga, né? Então todo mundo vai para um centro de yoga, enfim, como o Samuel falou, né? Isso está em todos os lugares. É muito interessante o que você está perguntando, porque a gente percebe que não apenas o espiritualismo ele ganha com o kardecismo uma versão assim mais palatável, mais moderna e ao mesmo tempo que é aceitável para cristãos, mas também a gente percebe que até numa sociedade secularizada, onde muitas pessoas não se definem como religiosas, não têm assim nenhum apreço por tradições, sejam cristãs ou não, ainda existem atividades onde você percebe a influência do espiritualismo. Então, o espiritualismo ele vai se inserindo no meio dessas coisas. Então, por exemplo, você vai no médico e ele acaba submetendo você à acupuntura, por exemplo. Parece uma coisa interessante, né? Uma medicina alternativa, algo revolucionário, mas que tem também uma relação com o espiritualismo, assim como o yoga. Assim como, por exemplo, eu me lembro, numa época em que eu não era adventista, quando eu era muito pequeno, eu fiz natação, por recomendação médica, eu tinha bronquite, mas ao lado tinha uma academia de judô. E eu achei muito legal, né? Eu quero fazer judô também. E comecei a fazer judô. E eu me lembro até hoje que no final de cada um dos treinos, o professor, ele pedia para todo mundo se ajoelhar. Não, a gente ficava numa posição, né? Apoiando as mãos no joelho, a gente ficava de frente para ele, que era o sensei, aí ele dizia assim, Mukso, aí a gente fechava os olhos, ficava 1 minuto em silêncio. Mukso Ami, aí a gente abria o olho. Aí ele dizia assim, Hajime, e a gente se inclinava diante do mestre. Então olha que interessante, judô, esporte, faz bem para o corpo, né? Disciplina, né? Muitos até justificam artes marciais pensando nesses aspectos que seriam positivos, sem ver que por trás dessas coisas existem sim práticas relacionadas com espiritualismo, com meditação, com reverência a ancestrais, enfim. Eu só dei esse exemplo para a gente perceber, juntando com aquilo que vocês disseram, que sim, existem muitas outras coisas que são oferecidas para nós na área dos esportes, do entretenimento, da cultura de massa, que você pensa assim, puxa, que legal, mas no fundo tem influência do espiritualismo. Nossa, é muito doido assim pensar em tantas coisas como foi realmente se infiltrando tudo isso, né? E você falou do entretenimento. E assim, como que a agenda do espiritualismo ele está presente nesse entretenimento secular? Por exemplo, uma série que assim, saiu nova temporada, pelo que eu vi, assim, o Stranger Things. Lógico, existem muitas outras, né, que a gente conhece, mas essa está muito em alta e a gente vê, infelizmente, muitos cristãos, né, assistindo aquilo lá, enfim. Como que funciona toda essa agenda? É interessante você perguntar, porque geralmente quando a gente pensa numa agenda, a gente pressupõe um movimento organizado que está orquestrando uma certa iniciativa. Eu acredito que até exista isso em alguns casos, mas também o que existe é parte da crença individual de pessoas. Por exemplo, saindo um pouco dessa área, mas sem sair do entretenimento em si, eu vi uma vez uma entrevista com o criador de uma série antiga chamada House, que era sobre um médico ateu. E aí o repórter em algum momento pergunta para o criador da série, você na vida real é ateu? E ele responde assim, sim, em relação ao House, eu sou um ateu tão endurecido quanto ele. Que forte. Então não é à toa que ele vai propor na série que a personagem principal seja um ateu. Então, um espírita, um espiritualista, alguém que tem esse pressuposto de que a vida continua, vai expressar isso. A pessoa acredita nisso. Eu me lembro
Eu não vou recordar detalhes porque eu assisti um vídeo que tratava sobre isso já faz algum tempo. Mas houve um filme, eu acredito que ali no começo dos anos 90, que marcou muitas pessoas, um filme chamado Ghost. Pode ser que quem esteja nos ouvindo agora não tenha nem ideia do que seja isso, e que bom que você não tem, não está perdendo nada. Mas é um filme sobre alguém que morre e se encontra por meio de uma médium com a sua esposa. E esse filme, ele foi criado por um roteirista que teve uma experiência pós-morte. E a parte que eu não me recordo, mas é que há outros filmes, e um deles é um filme de terror, em inglês é Jacob's Ladder, que é A Escada de Jacó. Tem até um Negro Spiritual que tem esse mesmo título, mas esse filme também trata do pós-morte e é do mesmo criador de Ghost. Então, o que esse camarada fez? A experiência foi tão forte para ele que ele expressou isso de diversas maneiras, pelo romance, pelo terror e de outras formas. Então, veja, não é o fato aí de nós termos uma organização espiritualista programando esses lançamentos, trabalhando nessas mídias. Até poderia ser. Mas você tem indivíduos influentes que acreditam nessas coisas e livremente estão compartilhando as suas crenças. A gente vê, por exemplo, que algumas novelas aqui no Brasil, que só para citar um fato cultural, não é nenhuma recomendação, evidentemente, só para deixar claro, mas uma dessas novelas tratava de homossexualidade. E eu me lembro que há algum tempo teve aí essa polêmica do primeiro beijo gay na televisão e tudo mais. E nessa novela, o autor, ele tinha um filho homossexual. Perceba um ponto, né? Se a gente aqui fosse fazer uma série, um filme, e não estou dizendo que a gente faria, né? Porque isso é uma outra discussão, mas se a gente fosse fazer, a gente falaria sobre evangelização, sobre o céu, sobre missionários, procuraria fazer uma história real baseada, né, num pioneiro da igreja, entende? A gente fala em que acredita, e esses autores a mesma coisa. E essa crença, ela é tão antiga que ela está incutida na mente das pessoas. Então, falar sobre isso é um lugar comum. E, ao mesmo tempo, é atraente. Chama a atenção das pessoas porque todo mundo já acredita nisso. E aí, aproveitando, até uma perguntinha fora do script. Ok, a pessoa vai falar assim, tá, mas eu não acredito nisso, eu sei filtrar. Tudo bem ela assistir, ou tudo bem ela fazer acupuntura, ou tudo bem ela ir pra yoga porque ela só quer ficar zen, literalmente zen, né? Mas enfim, tudo bem isso acontecer? Sua pergunta é muito boa, e eu chamo isso por um nome. É o chamado mito da neutralidade. É assim, ó, isso faz mal, eu sei que faz mal, mas como eu já sei, não vai me fazer mal. Mas tenta com veneno. Eu sei que faz mal, mas eu vou tomar, então, por eu saber, eu estou livre do efeito do veneno? É claro que não. Então, se eu sei que uma coisa é ruim, eu ter discernimento sobre isso, eu chegar a essa conclusão, deve me levar a estar afastado disso. Eu não posso consumir uma coisa claramente entendendo que vai me fazer mal por ser contrário ao plano de Deus. Né? Então, é uma decisão que precisa ser feita. Em algum grau, aquilo vai sim afetar você. Não tem como você estar incólume. Você estará protegido se você obedecer a Deus e não assistir, não participar, não se envolver. É assim que Deus garante a proteção. Eu acho que tem situações em que a gente acaba, por circunstâncias, se expondo a lugares onde você tem coisas que são contrárias à vontade de Deus. E eu estou pensando aqui num caso muito específico. Por exemplo, um cristão que está fazendo um curso superior numa universidade não adventista, às vezes por falta de opção de algo equivalente numa instituição cristã. Ele está lá, mas ele está tentando ao máximo se manter fiel. Eu acho que nesses casos, Deus pode abençoá-lo. Né? A escolha é estar lá para estudar. E ele pode sim buscar ajuda, apoio, ler bons livros, procurar grupos de cristãos universitários que se unem para um fortalecer o outro. Há estratégias. Agora, quando você, por questão de lazer, por entretenimento, quer consumir alguma coisa, assistir ou ler alguma mídia, simplesmente porque você acha interessante, porque está todo mundo comentando, mesmo sabendo que aquilo é errado,
e que fere os princípios da palavra de Deus, eu acho que aí não tem proteção nenhuma, são situações diferentes. Há casos em que Deus protege quando nós estamos expostos por circunstâncias, mas acho que essa proteção, ela não inclui os momentos em que deliberadamente eu quero me expor. Aí já não tem proteção. Sim. E, pastor, falando sobre essa questão das mídias, para quem está nos acompanhando, né, no congresso aqui sobre o remanescente, né, a parte da música, como que ela tem impacto direto na nossa vida espiritual, né? A música que nós escutamos, ela pode atrair espíritos malignos? Como é que funciona essa questão? Há neutralidade na música, falando de espiritismo, por exemplo? Veja, quando a gente pensa em música, o que é a música? Ela é uma expressão daquilo que está no coração do homem. Assim como, por exemplo, a gente está falando de cinema, de séries, as artes em geral, elas vão expressar, numa linguagem muitas vezes subjetiva, aquilo que a pessoa acredita, os valores que ela possui, os objetivos de vida, as sensações que ela tem em determinadas situações, experiências da vida. Então, quando a gente pensa em música, ela não é neutra porque ela vai comunicar algo que o seu autor quis comunicar, né? Então, por exemplo, eu posso não conhecer a vida do músico, eu posso não ter a mesma experiência que ele, mas a música ela vai estar impregnada desses valores, ela vai promover essas coisas. E isso acontece também com a música espiritualista. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu estava entrando na igreja, aconteceu um negócio muito interessante. Eu sempre ouvi muito rock. Sempre. Porque eu cresci como alguém que não era adventista. Eu ouvia rádios e eu ligava a rádio, eu sabia que horas era pelo programa que estava passando na rádio. Mas, quando eu entrei na igreja, sabe o que aconteceu? Nada. Porque nos estudos bíblicos ninguém falava sobre música. E aí eu comecei a perceber que esse era um assunto controverso pela reação de algumas pessoas na minha igreja. E eu orei, Senhor, se esse é um assunto importante, eu quero entender sobre isso. E eu me lembro que na semana que eu orei, na sexta-feira, nós começamos um programa especial na minha igreja. O pastor Jorge Mário, que hoje é jubilado, foi meu professor, né, durante o período do seminário. Ele foi lá para falar sobre música. Eu era um adolescente ainda, não era pastor, não estava estudando teologia, nada. E então isso abriu a minha mente para a música e os seus efeitos. Mas mais ou menos nesse período que eu ainda estava sem muitas informações, o meu tio, eu tenho um tio por parte de mãe, ele compartilhou comigo uma banda que eu não conhecia. Eu conhecia muita coisa de rock, mas geralmente o rock que eu ouvia era o rock que meus pais ouviam. Aquele rock mais pop, década de 80, alguma coisa mais antiga, dos Beatles, entre muitas aspas, inocente. Mas aí esse tio compartilhou comigo Led Zeppelin, que é uma banda extremamente pesada e com muitas ligações místicas. Eles têm uma música, quem conhece, chamada Starway to Heaven, uma estrada para o céu, que é um ritual satânico. A melhor descrição que você vai ter é um ritual místico. E quem fala isso, quem analisa dessa maneira, são os próprios roqueiros. Então é um negócio escancarado. A gente não está falando aqui de mensagem subliminar, que você tem que virar disco. Não, é um negócio assim, ó, é declarado, tá? É uma música cheia de mensagens cifradas e tudo mais, só que com um viés místico muito forte. E eu me lembro que eu comecei a ouvir a curiosidade de uma coisa nova e tal, e eu me lembro que em algum momento, ali de olho fechado, ouvindo aquela música, eu simplesmente ali no escuro do quarto, imagina, ouvindo Led Zeppelin no escuro, De olho fechado ainda. De olho fechado, aí eu Melhor fui combinação. e eu comecei a bater na porta do guarda-roupa, como se eu estivesse socando o guarda-roupa, sem motivo. Então veja, a gente não pode ser inocente e acreditar que essas coisas não vão deixar influências. Quem compôs, quem criou, queria transmitir uma mensagem. Queria, né? E a gente sabe que num grande conflito, nenhuma mensagem é neutra ou fruto meramente da experiência e das ideias de um ser humano. Satanás, ele usa essas pessoas que às vezes têm consciência, às vezes não têm, mas em muitos casos têm, do que elas estão fazendo. E ele as torna seus agentes para disseminar valores do seu reino. Então, se a gente vai ouvir essas coisas, é óbvio que a gente vai ser afetado por elas. E isso é muito verdadeiro, não só com respeito à música secular,
mas também com música religiosa que tem as mesmas características, porque no seu cérebro, a batida da música, ela não vem com uma faixa de identificação, é gospel. O E seu nem fala assim, cérebro, essa letra é cristã, tá tudo essa, bem. ó, a letra aqui vai limpar tudo, tá? Vai ser lindo. Não, o seu cérebro, ele vai entender batida como batida. Isso vai causar efeito no seu corpo, vai trazer estímulo, né? Vai gerar reações. Então, a música que leva uma pessoa a dançar, por exemplo, num ritmo sincopado, você pode colocar a letra que você quiser, falando de Jesus, de Iemanjá. Eu gosto muito de um exemplo, só para estender essa questão. Existe uma... Eu não vou me lembrar, porque eu estou pensando nisso agora, exatamente do nome da composição. Mas existe uma composição, acho que dos anos 60, que foi plagiada depois. 2 vezes. Ela foi plagiada por uma banda que criou em cima dela uma variação com a letra Oh Happy Day, que é uma conhecida música gospel. E depois, essa banda, por alguma razão, chamou George Harrison, que foi componente dos Beatles, para acompanhá-los. Ele gostou do ritmo, gostou da sensação, e ele, como tinha se convertido ao hinduísmo, ele pensou em fazer algo parecido. Ele pegou a mesma música e fez outra variação, chamada My Sweet Lord. Existem vários vídeos no YouTube, você pode fazer o teste, comparando essas 3 canções e percebendo em várias linhas que elas são extremamente semelhantes. Uma secular, outra falando de Jesus e outra falando de, se não me engano, Krishna. Então, as 3 são semelhantes, o autor da música original processou e ganhou. Então, veja, a gente está aqui diante de um caso em que, se você colocar qualquer uma dessas músicas para tocar, o efeito é o mesmo, independente de quem seja o alvo da música, né? Você está falando de uma coisa romântica, de Jesus ou de outro objeto de adoração. Nossa, isso é muito forte. Isso me lembrou de um vídeo que eu assisti, que a pessoa realmente estava cantando uma música, era a mesma melodia, ela ia para outra música e você falava assim, gente... Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, né? Eu vi esse vídeo. Então, e assim, é muito inegável, né? Algumas coisas não são coincidência. Recentemente, eu vi também um outro vídeo. Estamos vendo muitos vídeos. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E nesse vídeo, comparava uma música recente com uma música secular, uma música gospel recente com uma música secular. Comparava no tipo de melodia, o tipo de batida, o tipo de interpretação vocal. E eu fiquei pensando, será? Aí eu fui ouvir as 2 músicas, fiz um esforço tremendo, porque eram difíceis, mas eu tenho engolve em casa, né, para enjoo e tudo mais. Aí, não contente, para ter uma opinião mais técnica, eu convidei um amigo, músico, falei assim, ó, amigo, faz sacrifício aí por mim, só tenho você a recorrer. Mandei as 2 músicas, e ele mandou a carinha de nojo lá, né, depois, coitado, mas ele falou, sim, realmente é muito semelhante, o ritmo das 2 é o mesmo, né? O que faz a diferença é que na versão gospel é mais suavizado. Mas é o mesmo ritmo, a mesma pegada, o mesmo tipo de interpretação, é blues do mesmo jeito. E a música era religiosa. Aí depois, para compensá-lo, eu tenho algumas músicas que eu coloco no pendrive no carro, assim, de coral, aí eu mandei para ele assim... Aí ele, uau! Ele, já voltei de novo, tá bom. Eu tinha Muito que bom. fazer isso por ele, coitado. Muito Mas bom. é só para dar esse exemplo, né? De como a gente mudar a letra Não quer dizer não nada. quer dizer nada. E assim, eu fiz uma pergunta para ele em algum momento, acho que isso é importante destacar. Eu perguntei, você diria que o autor da música gospel, ele de alguma maneira se inspirou na versão secular? Ele diria, olha, é muito provável. Sabe quando a pessoa ela se baseia em alguma coisa e cria algo muito similar? Então, foi mais ou menos sentido. Tudo se copia, né? Como a gente Exato. ouve dizer aí. Mas esse é o ponto. Você pode copiar coisas boas. Há bons Coisas modelos. boas, exatamente. Exato, né? Não precisa copiar o que é ruim. Exato. E pensando assim nessa questão, né, que a gente estava conversando sobre o mundo assim secular, agora já pegando um pouquinho do mundo assim cristão, a gente conversou um pouquinho. Existe um perigo assim, não é só o que tudo tá aí à vista, eu vou lá pegar, vou fazer e vai acontecer, né? Então, por exemplo,
não sei se você já viu, mas tem um aplicativo que o Jesus do The Chosen, que eu não lembro o nome dele, ele lançou, que é católico, é o aplicativo Hallow, né, que quer dizer santidade. E ele é interessante, assim, quando você olha de primeira vista e tal. Mas quando você vê as pessoas que fazem parte, né, as pessoas que estão lá para conduzir você na oração e tudo mais, elas foram pupilos, assim, de Inácio de Loyola, por exemplo. Né? E para quem está em casa e não sabe quem é Inácio de Loyola, enfim, conversar um pouquinho mais sobre isso. E também a questão de, por exemplo, disciplinas espirituais. Até no meio evangélico a gente vê pessoas falando assim, as disciplinas espirituais de Richard Foster, por exemplo. Você compra esse livro falando assim, Celebração da Disciplina, que livro incrível. Mas você vê que ele também parece que sai dessa mesma linha. Então, até que ponto a gente pode só ir assim, eu vou confiar e vai acontecer? Ou que tipo de cuidado que eu tenho que ter para lidar nesse meio que, mesmo que é cristão, que você fala assim, não, tô safe, tá livre, tá seguro. Não tá, de fato. Como lidar com isso? Tem muitas coisas que eu consigo pensar nessa pergunta. Eu vou tentar sintetizar, mas se de repente você se interessar por abordar mais um assunto, eu posso expandir. Então vamos pensar o seguinte, The Chosen, eu assisti alguns episódios, eu sou uma pessoa assim que eu me emociono muito em momentos inesperados, mas eu me emociono assim, às vezes está todo mundo chorando e eu tô lá assim. Não é que eu não queira, estou fazendo de durão, não. Eu sou assim, é da minha natureza. Mas tem algumas coisas que me emocionam. Por exemplo, ver cenas da vida de Jesus me emocionam. E não só cenas gravadas, né, encenadas, mas, por exemplo, o livro Desejar Todas as Nações me emociona muito, porque ali não tem uma como, aquele livro é lindo, né? Sim, é do começo ao fim. Clássico dos clássicos. Recomendo aí para você que está em casa e não leu, faça favor para você mesmo. Mas o que acontece? Então ele tem uma parte bonita, mas tem uma parte que começou a me incomodar. E eu parei de assistir por causa disso. Há muito do discurso evangélico contemporâneo, há muitas coisas que são ficcionais e você acaba criando personalidade para os discípulos para além do texto bíblico e muitas vezes sem até respeitar a época que eles viveram. Às vezes eles soam mais como pessoas da nossa época como da época deles. Isso não é um problema moral, é mais um problema de reconstituição. Mas há também um empobrecimento da mensagem. Às vezes, quando você enfeita demais, você dilui a mensagem principal. Vou dar um exemplo. Há uma cena em que Jesus se encontra com a mulher de Samaria. Nessa cena, a gente conhece o texto bíblico, né? Só que no The Chosen, Jesus não apenas faz aquela abordagem que está no texto. Se fosse isso, ok, né? O resultado seria o mesmo. Mas a mulher mesmo assim não acredita. A mulher do The Chosen é mais cética do que a que está na Bíblia. E aí Jesus começa a falar para ela, ó como as coisas vão caminhando, ele começa a falar para ela o nome dos maridos que ela teve e o que aconteceu em cada um dos relacionamentos. Por um lado, é comovente ver como ela se desmancha, ela se entrega a Jesus, ok, isso mexe com a gente que é cristão. Mas, por outro, se você pensar racionalmente... Está no livro oculto. É um negócio estranho, porque assim, qual seria a necessidade disso? Quer dizer, então, que a mensagem da Bíblia não foi suficiente? Perfeito. Em casa, minha mãe fala bastante isso e eu concordo completamente. Acho que essa questão da gente querer muito, assim, trazer muito, às vezes, para o nosso dia a dia e você querer modernizar muito nesse sentido, Jesus não é suficiente, o que vai ser suficiente, né? Assim, quando as meninas nasceram, a gente sempre selecionou muito o que elas iriam assistir. E chegou uma época que elas assistiam um desenho, deixa eu ver se eu lembro, Superbook. E uma das coisas que a gente fez a gente cortar o Superbook delas, tem várias, mas o motivo principal é o seguinte, no Superbook não é suficiente a história da Bíblia. Se eles contassem a história da Bíblia como está na Bíblia e só ilustrassem, seria maravilhoso, porque eles têm recursos para isso, né? É uma produtora que, né, produz uma boa animação. Mas eles têm que criar uma história ficcional paralela que, né, dos personagens principais, tem que colocar uma piadinha no meio. Por quê? Né? Por que isso? Uma modernidade que muitas vezes se torna desnecessária, né? Exato, porque a história da Bíblia ela fala por si, né? Então
começamos a ser muito mais criteriosos, não só com desenhos, mas também com bíblias ilustradas para crianças, que às vezes criam coisas, né, tem uma liberdade. Então a gente seleciona muito material com elas. A gente tem uma coleção antiga da Belas Histórias da Bíblia, que a minha esposa tem, uma história bonita que não dá tempo de contar agora. Tem uma coleção das Belas Histórias em inglês, que um amigo pastor deu para nós quando ele se mudou. Deu, hein? Esse amigo. E a gente tem uma coleção essa que corresponde às Belas Histórias, que é da casa, uma coleção mais recente. Então são materiais que a gente confia, que a gente usa com elas. Mas assim, a minha mais velha, por exemplo, ela já sabe ler. Então ela todo dia ela já lê a Bíblia dela. Você não precisa mandar, ela já sabe, ela tem o diário dela, tem a Bíblia dela, ela já leu, eu sempre esqueço o nome, mas nessa nova versão do Desejar Todas as Nações, ela leu... O Libertador. O Libertador. Em inglês, ele chama The Humble Hero, o Herói Humilde. Eu acho tão bonito esse nome. Aí mudaram em português, mas enfim. Não ia ter o mesmo efeito, né? Porque a sonoridade, né? O trocadilho Humble Hero traz bonito, um poder, né? Mas, Imponente, né? teria que pensar no equivalente. Mas enfim. O fato é que, então, com crianças maiores, a gente pode levá-las direto à Bíblia, não precisa de outros materiais. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. Como o The Chosen, às vezes, se desvia do plano. Segunda coisa que eu penso, quando a gente pensa no misticismo católico, ele tem uma origem. Porque, em algum momento, a Igreja Católica ela vai se formar por causa da influência grega. E essa influência grega, elas tem boa parte do neoplatonismo, que bebe nessas fontes do misticismo oriental. Ah, que beleza. Então não é à toa, as coisas estão linkadas mesmo, historicamente, inclusive. E quando a gente pensa especificamente em Inácio de Loyola, que a Igreja Católica chama de Santo Inácio de Loyola, aí tem que se lembrar quem ele era. Ele não é só mais um personagem, ele é o fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. O objetivo dessa companhia era única e exclusivamente destruir os protestantes. E se você vai ao juramento dos jesuítas, eles se permitem mentir, roubar, matar, fazer o que for necessário para destruir os protestantes. Então, na verdade, os jesuítas eles são agentes, eles se infiltraram nos governos, Ellen White fala isso no Grande Conflito, em vários segmentos, porque eles queriam ter influências, eles se faziam, por exemplo, de educadores. E aqui no Brasil há uma longa história da educação jesuíta. Muitas faculdades, inclusive, têm, né, essa questão. Exato. E por que isso? Para ter influência na sociedade e destruir os protestantes. E na mente dos jovens é a sociedade que vai chegar, né, vai crescer, então é o melhor momento também, né? Exato. E até alguns filhos de famílias protestantes eram colocados nas escolas jesuítas para fazer essa mudança de chave. Então, é preocupante quando você vê esse tipo de espiritualidade. Eu vou falar na minha palestra sobre igrejas emergentes um pouquinho sobre como a igreja emergente ela quer resgatar o que eles chamam de cristianismo clássico e o que perpassa os exercícios espirituais. Gente, fica a dica. Maravilhoso. Né? Porque a ideia é essa, é você reviver esse cristianismo, você estar conectado com Deus. Só que essa conexão com Deus não é pelas escrituras. Por exemplo, a prática medieval da Lectio Divina. O que você faz? Você lê as escrituras, mas você pega um verso e vai repetindo aquilo, fazendo exercícios mentais. Por quê? A ideia é você criar uma espécie de mantra com aquilo. Então você não está lendo para você analisar, para você extrair o que o texto está dizendo, para ver a proposição por trás daquele texto. O que Deus quer para a sua vida? Não, você está lendo aquilo como uma espécie de amuleto. Então, a leitura, a interpretação da Bíblia são completamente outras. Então, recorrer a esse tipo de aplicativo, esse tipo de influência, é problemático em vários aspectos, né? Porque a gente está falando de uma, e é a minha última consideração nesse aspecto aí, você está falando de uma espiritualidade cristã alternativa. O remanescente, ele é promotor de uma espiritualidade cristã bíblica, por causa do princípio sola escritura, né? Canali vai dizer que o remanescente escatológico, que é a Igreja Católica, existem vários remanescentes incipientes, grupos que foram descobrindo verdades sobre o sábado, sobre salvação, sobre Bíblia e tal, mas eram incipientes, não tinham toda a verdade. Nos últimos dias, Deus tem um remanescente escatológico.
Esse remanescente escatológico, ele promove uma espiritualidade bíblica. O conceito de remanescente que ele dá, que é diferente, muito interessante, ele fala que o remanescente é o ser em missão, é o estar em missão, é você viver para a missão. O remanescente, ele vive em função, ele tem uma identidade para cumprir a sua missão. Esse é o conceito de remanescente. Então, qual é essa missão? É promover a adoração, temer a Deus e dar glória, porque é vinda a hora. Então, é uma adoração num contexto escatológico da chegada do juízo. Então, se você tem que promover essa adoração, você está promovendo uma espiritualidade autêntica, bíblica. Se você vai fazer isso, você tem que saber, tem que conhecer. Como é que você vai vender uma coisa, um produto que você não conhece? Né? Vamos agora ter um papo aqui sobre química. Não vamos. Bom, talvez para a Elisa ela vai conseguir, né? Sou suspeito em falar isso, né? Mas... Então, se alguém que estudou, né? Ok. Mas alguém que não é da área vai falar o quê sobre isso? Sim. Né? Então, nós não podemos ser ignorantes. Nós podemos ser ignorantes em várias áreas. Eu, por exemplo, quando converso com o meu mecânico, sou ignorante. Ele sabe mais do que eu. Quem nunca? Né? Agora, quando a gente pensa em espiritualidade bíblica, se o nosso papel é promovê-la, a gente tem que conhecê-la, é o mínimo, e vivê-la, que é o dever de casa. E assim a gente não pode se deixar contaminar com essas outras espiritualidades. Então eu penso em todas essas implicações quando eu ouço você falar dessa questão do ralo e da sua ligação com jesuítas e pessoas que tiveram contato com esse tipo de espiritualidade. A questão é buscar a fonte, né? Eu acho que para quem está vendo a gente e não sabe, às vezes, como lidar com tudo isso, buscar a fonte, entender de onde vem e não só ir como na manada, né? Que vai lá, fala, que legal e tudo mais, né? Exato, porque essas coisas, elas não são aleatórias. Elas têm uma história, elas têm um fundamento. E aí a decisão é a seguinte, se eu quero ser um cristão que segue a Bíblia, isso não pode fazer parte do meu cardápio, né? Eu posso gostar dessas coisas naturalmente, com o meu coração pecador, mas eu preciso entender que eu não posso consumi-las, eu tenho que abandoná-las se eu quero seguir a Bíblia. Agora, se eu quero ter uma outra experiência, né? Uma experiência secular, uma experiência mística, aí eu posso me atirar nessas coisas. Né? Mas tem que entender qual que é o seu objetivo, Sim. o que você quer para a sua vida. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de pessoas que procuram viver essa proposta de espiritualidade bíblica. Então, dentro dessa perspectiva, isso não combina, não se coaduna com essa espiritualidade que a gente vê aí, espiritualista, né? Inclusive na sua versão cristã. Isso é muito interessante, né? Porque para quem está nos acompanhando, parece um caldeirão, né, pastor? E realmente é um caldeirão aí um pouquinho intragável, né? De coisas ruins. Eu queria saber agora, para a gente avançar um pouquinho na parte do futuro. Nós comentamos sobre a parte prática no dia a dia, no estilo de vida, mas falando sobre a parte do futuro. Como que esse espiritualismo ele vai se desenvolver na parte das profecias dos últimos dias, né? A gente mencionou aqui o grande conflito, fala sobre o decreto dominical, por exemplo. Como que essa parte ela vai ter a sua importância na futura imposição dessa lei? Isso é muito interessante, porque a gente poderia pensar em algumas coisas, mas especialmente quando a Bíblia fala em Apocalipse 6 dos 3 espíritos semelhantes a rãs, eles saem para enganar toda a terra. Então, a promoção desse tipo de espiritualismo é que vai fazer com que haja uma cola unindo católicos, protestantes, pessoas secularizadas. Porque você está criando uma espiritualidade onde ela é muito fluida. Então, você pode ver algumas mensagens nas redes sociais que as pessoas compartilham como se fosse cristianismo. Não é cristianismo. É uma mistura de espiritualidade budista com espiritualismo, com espiritismo, tem um viés cristão, ela serve para vários lados. Então as pessoas vão se identificar com essa espiritualidade mais fluida e isso vai preparar o terreno para que elas se unam e hajam, então, os últimos enganos. Então eu entendo que a base comum disso tudo é mantida, que a gente mencionou lá no começo, que é a crença na imortalidade da alma. Essa crença, ela abre espaço para eu acreditar. Se os mortos continuam e vão para algum lugar, por que eles não se comunicam?
Ó, é um pulo. É possível esse pulo. O próprio Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que vai chegar um tempo que os próprios cristãos vão perceber que aquilo que eles chamam de Espírito Santo é o Espírito dos mortos. Ai, que horror! Né? Então, ó que interessante o raciocínio. E, de alguma maneira, alguns cristãos estão, sim, abertos a esse tipo de coisa. Não é? Porque quando você, por exemplo, pensa no catolicismo, a intercessão dos santos são os mortos agindo em nosso favor. Né? Então, não é tão diferente. A plataforma é a mesma em todos esses casos. Então, quando você tem sistemas que têm crenças completamente diferentes, é muito difícil você ter uma harmonia. Mas quando você está falando de variações do mesmo tema, quando você está falando de coisas que compartilham algumas ideias, é mais fácil você pensar nisso. Então, a gente consegue compreender como o ecumenismo é possível num mundo globalizado, onde as pessoas têm uma espiritualidade mais fluida e onde as crenças não importam tanto como as experiências. Porque, no fundo, em vários movimentos contemporâneos, cristãos e não cristãos, o que se quer é um contato com o sagrado. Eu não assisti, ainda não tive tempo de analisar, nem sei se seria interessante fazer isso, mas eu sei que tem uma cantora espanhola agora que lançou um álbum cantado em várias línguas, em catalão, em espanhol, falando da sua espiritualidade. É um álbum chamado Luz, se não me engano. Então, assim, você vê, por exemplo, cantores como Andrea Bocelli gravando músicas religiosas. Né? Então, o mundo está aberto a uma espiritualidade. Aí você pensa que bonito, as pessoas querem falar de Jesus. Mas que tipo de espiritualidade é essa? É compatível com a Bíblia? E que Jesus que elas estão buscando também. Exato, isso é muito importante, né? Eu posso dizer assim, o seu pai é uma pessoa muito legal, eu bebi várias vezes com ele. Você vai dizer assim, mas como assim? Né? Bebi com seu pai? Né? Uma ofensa? A imagem do meu pai? Então, a gente quando cria uma imagem, a gente propõe uma imagem ruim de uma pessoa, automaticamente você vai definir, não, mas peraí, meu pai não bebe. Não, mas peraí, meu pai não é assim. Então isso mexe conosco cristãos, porque as pessoas estão criando uma ideia a respeito de Deus, que para nós é uma pessoa sagrada, né? E que o entendimento que nós temos de Deus não é parte apenas da nossa experiência pessoal, mas é um entendimento mediado pela Bíblia. Então nós sabemos o que sabemos sobre Deus por causa da palavra. E isso nos dá uma certa indignação quando a gente vê representações erradas a respeito dele. E é claro, a gente tem que ensinar, a melhor forma de combater isso é ensinando a verdade. É pregando a palavra de Deus e orando por essas pessoas para que elas tenham também a oportunidade de refletir e reconsiderar. E pensando nessa questão, né, do estilo de vida do remanescente, como que isso protege a mente da influência dos anjos maus? Como que ter essa vida realmente, né, não só ter a luz, mas viver a luz influencia? Isso é muito interessante, porque assim, Satanás, ele quer trabalhar pela nossa mente. E ele vai usar todas as armas para nos alcançar. E isso envolve não apenas ideias avulsas, mas também perspectivas. Né? A perspectiva errada pode nos levar a tropeços. E o que corrige a nossa perspectiva? É a Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai a primeira vez a uma academia, você sai de lá feliz da vida porque fez exercício, não é assim? Sai todo dolorido, Sai nem dolorido. conseguindo descer a escada. Por que isso acontece? Especialmente se você for uma pessoa sedentária. Como é o meu caso. Porque você não tem o que é chamado condicionamento físico. Mas como é que alguém adquire condicionamento físico? Treino, Treino. constância, né? Então- Sofrendo. Então, entende? Você Sim. precisa, para treinar, de condicionamento físico. Mas para ter condicionamento físico, você precisa treinar. Então é um ciclo. Uma coisa leva a outra. É a mesma coisa. Quando você lê a Bíblia, você não entende a Bíblia. Porque para ler a Bíblia e entendê-la, você precisa de condicionamento espiritual. Mas você não tem isso naturalmente. Condicionamento espiritual vem à medida que você lê a Bíblia. É um ciclo. Então, à medida que eu vou lendo a Bíblia, ela Mas vai nesse me caso dando... não é sofrendo, né? Não. Só para contextualizar. Isso.
Toda comparação ela tem os seus limites, né? Mas a ideia é essa, é que a Bíblia vai me dando ferramentas para entendê-la melhor. Então, às vezes, as pessoas falam assim, a Bíblia fala uma coisa diferente a cada vez. Sim e não. A verdade da Bíblia é uma só. Mas o meu entendimento, a minha apreciação por essa verdade pode crescer à medida que eu vou tendo competência para ler a Bíblia, usando as ferramentas que ela própria me dá. Então, isso é o que me protege. Não existe, por isso que há um capítulo no Grande Conflito chamado A Nossa Única Salvaguarda. É um dos capítulos finais, justamente nesse contexto de batalha espiritual. E ali o que fala esse capítulo? Fala da maior arma que nós temos para vencer os enganos, que é a leitura da Bíblia. Então, se a gente conhece a Bíblia e a sua verdade, automaticamente a gente tem condições de vencer esses enganos. Lembrando, o que é muito importante, não basta saber a verdade. Eu posso identificar isso aqui, esse filme, ou essa série, ou esse livro, como apresentando ideias contrárias à Bíblia. E mesmo assim, começar a ler porque eu achei interessante. Porque todo mundo está comentando, porque, eu fiquei curioso. Porque eu sei filtrar. Eu sei filtrar, não vai fazer mal, eu já conheço a palavra de Deus. Então, não adianta nesse caso todo conhecimento. O conhecimento tem que ser usado na prática, Se uma coisa é ruim, ok, fora da minha vida. Se uma coisa é boa, a gente vai usar com equilíbrio, A minha filha mais velha gosta muito de ler, mas se deixar, fica o dia todo lendo. Não, filha, agora tem as atividades manuais, agora tem as tarefas. Depois, quando você tiver um tempinho, você pode ler de novo. Então, assim, equilíbrio, Para que a gente use das coisas com sabedoria. Perfeito. E assim, para quem está em casa, se você fosse dar um último recado que a pessoa assim não pode sair sem isso, o que seria? Olha, eu diria que nessa questão de entretenimento, nessa questão de escolhas de vida, nessa questão do tipo de projeto para a minha vida pessoal, eu deveria me perguntar, qual é o plano de Deus? Acho que é muito importante a gente entender que o mundo não é feito para a nossa felicidade, como nos contaram. As pessoas dizem, vai atrás da sua felicidade. Tem até esses... Siga seus sonhos. Siga os seus sonhos. Seja o protagonista da sua vida. Muito coach, pastor? Muito coaching, Eu lembro de um coach que dizia assim, transforme a sua desvantagem em 10 vantagens. Nossa, poderoso. Não, negócio firme. Mas assim, no final das contas, não é sobre nós. Existe uma batalha. E aí eu tenho que me posicionar de que lado que eu vou estar. Se eu amo a Cristo, quero conhecer mais sobre Ele, quero viver a eternidade ao lado dEle, eu não posso deixar toda a tarefa para depois. Eu tenho que começar agora. Então, acho que a decisão mais importante que a gente tem que fazer é de que lado que eu quero estar. Acho que, em resumo, quando a gente pensa seriamente nessa questão e descobre que Deus já deixou a sua palavra para nos ajudar a resolver esse problema, então fica mais tranquilo a gente seguir o caminho que ele está indicando. Não precisa quebrar a cabeça, E sofrer e ter decisões erradas. Nossa, perfeito. Maravilhoso, Muito bom. Se você está nos acompanhando, como a gente espera, e compartilhando com todos os seus contatos, a gente agradece muito. E a gente pede que você continue buscando conhecimento, inclusive compartilhando o canal do pastor, Todavia, com seus amigos, para que o conhecimento da palavra de Deus possa ser aí levado para outras pessoas também. Muito bom. Pastor, você faz uma oração para a gente finalizar, por favor? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nos ajude, Senhor, a fazer boas escolhas, a entender que o Senhor nos ama, que o Teu Santo Espírito deseja nos abençoar e guiar e que por meio da Tua palavra nós temos um caminho seguro para continuar crescendo, para aprender sobre a Tua vontade e para nos livrar daquilo que pode significar um muro de separação entre nós e o Senhor. Ajuda-nos a pensar nessas questões com seriedade, a ter discernimento e a alcançar uma íntima amizade com o Senhor. Abençoa-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, pastor, mais uma vez quero te agradecer por ter aceito o convite, viu? Samuel também, muito obrigada. Obrigado. E você que ficou até aqui com a gente, como o Samuel bem disse, compartilha. E que a gente realmente possa guardar no nosso coração essa questão de que o desejo de Deus é se relacionar com a gente. Existem muitas coisas que tem no mundo afora também, cuidados que a gente tem que ter hoje em dia, mas que nós possamos nos apegar e estudar a palavra de Deus, porque ela é a nossa maior salvaguarda. A gente te espera no próximo DUS Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. Até mais.